por isso nós podemos cantar e dizer que nós estamos aqui porque Tu és um bom Pai. Já ouvi várias histórias do que pensam de Ti, até que eu ouvi Teu doce sussurro de amor no meio da noite, me dizendo que se agradas de mim e que nunca estou só. Tu és um bom Pai, é quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Eu sou amado por Ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom Pai, é quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Eu sou amado por Ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que todos procuram respostas em toda parte. Eu sei que todos buscamos por algo que só Tu podes dar, pois Tu sabes do que eu preciso bem antes sequer de eu falar. Tu és um bom Pai, é quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Eu sou amado por Ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom Pai, é quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Eu sou amado por Ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, pra nós. Tu és um bom Pai. Eu sou amado por Ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom Pai, é quem Tu és, é quem Tu João 14, primeiro fala assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for
e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós, sabendo para onde eu vou e conheceis o caminho, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora os conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Bom, como eu já falei aqui em outra ocasião, o Evangelho de João é o último evangelho a ser escrito, né? Nós temos o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. E aqui eu vejo Jesus, quando ele está falando com seus discípulos, que agora está só Jesus e os 11. Né? Judas já saiu para fazer o que tinha que fazer, que era trair Jesus. Então Jesus está ali juntamente com os 11 discípulos, e ele começa a compartilhar coisas que é muito peculiar. Jesus agora está falando, né, do mundo espiritual. Jesus está falando que ele vai ser entregue, que ele vai morrer, que para onde ele vai os discípulos não vão poder acompanhar ele. Então é um momento assim que, quando a gente começa a ver ali, depois do capítulo 12 de João, depois que Jesus ressuscita Lázaro, daí tem todo um processo, né? Eu acho interessante que Jesus ressuscita Lázaro e os judeus querem matar Jesus e querem matar Lázaro novamente, né? Ou seja, Jesus ressuscita e os judeus querem matar, né? E depois Jesus lava os pés dos discípulos, aí Jesus está com eles na ceia, e aquele momento também eu acho interessante que Jesus começa a falar, né, que um dos discípulos vão trair Jesus. E aí Pedro faz um sinal para João. João está encostado com a sua cabeça no peito de Jesus. E Pedro, ele fala assim, tipo, pergunta aí, né? Quem é que vai nos trair e tal? Você está mais próximo aí? E João faz essa indagação a Jesus. E Jesus fala que aquele que molhar o pão no prato que ele está comendo, esse vai trair. Então, os discípulos, eles começam a ter um momento de muita dúvida, muita incerteza. Porque agora está muito claro para eles que Jesus iria morrer. E agora os discípulos começam a ter um medo. E nós lemos o texto de João 14, que Jesus fala assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muita morada. Se não fosse assim, eu mesmo vos teria dito, eu vou preparar lugar, e quando eu for, eu voltarei. Então Jesus está falando que jamais vai nos desamparar. Jesus está falando que estará conosco para sempre, né? E nós estamos no mês da verdade. Jesus, ele fala para os discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nós precisamos estar em Cristo, nós precisamos andar neste caminho. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre esse texto e uma indagação, que é assim, eu ando nesse caminho? Essa é uma pergunta, né, que você, nós precisamos responder para nós mesmos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ponto. Nós andamos nesse caminho? Nós estamos nesse caminho? Por quê? Porque às vezes, a nossa mente, a gente viaja, né? Às vezes a gente sai fora do caminho, mas achamos que estamos no caminho. Você já alguma vez foi para algum lugar e você não tinha GPS, e você colocou na cabeça que é por aquele caminho, e depois você se viu perdido? Então, é essa pergunta que eu vos faço, e a resposta você tem que olhar para a palavra de Deus e responder. Você tem que olhar para dentro de você e responder. Por quê? Em Mateus 7, 22, é o texto que Jesus está falando assim, olha, naquele
nos últimos dias, muitos virão e falam assim, olha, Jesus, em teu nome nós proclamamos o Evangelho, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome nós fizemos muita maravilha. E a resposta do Senhor é, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, vós que praticai a iniquidade. Talvez, na cabeça dessas pessoas, elas estavam falando que elas faziam, que elas serviam ao Senhor. Mas Jesus está falando que não os conheciam, porque eles praticavam a iniquidade. Né? Lucas, ele conta a parábola do bom samaritano, e ele fala que descia, né, para Jericó, né, primeiro vinha um sacerdote, e tinha uma pessoa ferida. A Bíblia vai falar que essa pessoa estava quase morta. Então o sacerdote, ele passa e vai cumprir com a obrigação dele no templo, mas ele não socorre. Aí vem o levita, também passa e também não socorre. Daí a Bíblia fala que vem um samaritano, esse atende essa pessoa que foi ferida, que foi pelos bandidos, ele leva para uma pousada, ele dá condição para ser tratado, e ele fala assim, olha, eu vou para as minhas obrigações, quando eu voltar, o que gastou a mais eu vou pagar, né? Então aí nós vemos que nessa parábola, Jesus está explicando quem verdadeiramente é a pessoa mais próxima nossa, né? E eu acho interessante que Lucas, ele quando narra isso, Lucas ele foi o único gentil a escrever os evangelhos, porque Marcos era judeu, Mateus judeu e João também judeu. E Lucas não era judeu. E ele escreve o Evangelho. Se nós prestarmos atenção, quando ele começa, logo no início, ele começa e ele fala que está escrevendo para Teófilo, mas, segundo os historiadores, a intenção dele é que esse Teófilo era uma pessoa de muita influência, então que ele poderia propagar o Evangelho ali para os gregos, para os gentios. E nós vemos que Lucas ele tem essa preocupação, né? Quando ele escreve, se a gente prestar atenção na parábola do filho pródigo, Lucas ele trata esses dois filhos como se fossem dois povos, né? Um que não saiu de casa, mas o outro que pegou tudo que tinha e saiu e gastou. Ali ele está mostrando um povo gentil. Mas quando esse cai em si, que ele volta, o pai está esperando de braços abertos. Qual que era o grande problema? Os judeus, ele via Deus como um Deus muito severo. Né? Tanto é que quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vai ver os judeus falando assim, mas o povo que não serve a Deus é mais abençoado, e faz isso, e faz aquilo. E o gentio já olhava para Deus como um Deus, desprezava os gentios, porque os judeus falavam que Deus era só para eles. Então Lucas está mostrando no seu evangelho o quê? Que Deus ama tanto o judeu quanto o gentio. Então, a parábola do filho pródigo mostra isso. O gentil voltando para Deus e Deus o recebendo de braços abertos. Enquanto aquele filho que estava na casa do pai, que era judeu, que era de raiz, ele estava na casa do pai, mas ele não conhecia o pai. Tanto é que ele questiona, eu te sirvo como escravo, e tu nunca mataste, nunca me deste um novilho, para que eu possa festejar com meus amigos. Então, é essa ótica que Lucas escreve o seu evangelho. Marcos já escreve o evangelho, desculpa, o seu evangelho não, o evangelho de Cristo, né, escrito por Lucas. Marcos já escreve o evangelho com qual intenção? De alcançar os romanos. Daí nós vamos ver que o evangelho de Marcos é um evangelho que fala muito sobre poder. Você vai ver Jesus chegando e os demônios se prostrando, falando, Jesus, não é chegada a tua hora, e Jesus expulsa, e Jesus cura. Então é um evangelho que trata muito sobre isso, sobre poder, porque essa era a visão dos romanos. Os romanos eles queriam conquistar, né, uma visão helenita, então eles queriam conquistar. E Marcos, quando ele narra o seu evangelho, que Marcos também ele foi discípulo de Pedro, então os historiadores vão falar que Marcos ele narra o evangelho debaixo de instrução de Pedro, né? Mateus, Levi, ele já narra um evangelho já voltado para o povo judeu, né? Mostrando as raízes, querendo mostrar para o povo judeu. Quando o louvor estava cantando aqui, a gente fica imaginando, né? O leão já rugiu do trono, porque Jesus ele é tido como o leão da tribo de Judá. Então isso é muito interessante. Quando João, em Apocalipse, ele começa a falar, né? Eis o leão, eis o cordeiro, a visão, né, que eles têm
ali de Cristo. Então, João, ao escrever esse evangelho, eu já também falei aqui, vamos lá para João 20, 30, para você também entender qual foi o propósito de João escrever o evangelho segundo João. Este, porém, for escrito para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, a preocupação de João é essa, que nós temos a crença, que nós cremos que Jesus é o Cristo. Certa vez, Jesus reúne os discípulos e faz uma pergunta: quem o povo está dizendo que eu sou? Daí começaram a responder, um fala que tu é Elias, outro fala que tu é Batista, outro fala que é Jeremias, outros falam que... E aí Jesus faz a pergunta para os discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro toma a palavra e fala assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí o que Jesus fala? Não foi a carne que te revelou isso, mas o Pai. Qual é a diferença? Porque naquela época muitas pessoas se passavam por Jesus Cristo. Tanto é que em Atos, quando os discípulos eles são presos, depois são soltos, e surge, uma discussão, aí um dos saduceus fala assim: vamos deixar eles irem? Por quê? Porque muito se fala sobre Jesus, e se isso não for verdade, vai passar um tempo, isso vai acabar. Eles vão morrer e vai acabar. E nós vemos que o Evangelho perdura até os dias de hoje, porque o Evangelho é a palavra de Deus. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, é a verdade. Esse evangelho que nós vivemos, que nós tivemos a oportunidade de conhecer, que nós fomos alcançados por Ele, Ele é verdadeiro, Ele pode mudar a minha e a tua vida. Ele pode transformar a nossa vida. Para isso, nós precisamos crer. Jesus falou assim: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Isso é evangelho, Aí, o pastor Damião estava falando aqui, eu lembrei de C.S. Lewis, quando ele escreve o cristianismo puro e simples. Ele fala assim, que quando você está diante de Jesus, você tem 3 opções. Ou você fala que Jesus é um lunático, um doido, ou você fala que Jesus é um mentiroso, ou então você se lança aos pés de Jesus e reconhece que verdadeiramente Ele é o Cristo, o Filho de Deus. É essa a opção que nós temos, de nos lançarmos aos pés de Jesus e reconhecer que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, porque só Ele pode mudar a história da humanidade. Se a gente parar para pensar, quando nós lemos a Bíblia, se a gente lê o Antigo Testamento, nós vamos ler antes de Cristo. Se a gente lê o Novo Testamento, nós vamos ler que nem João, foi escrito ali pelos anos 90, 95, depois de Cristo. Jesus veio e mudou a história. Antigamente, a humanidade ela caminhava a passos largos para a perdição, para o inferno. Jesus veio e Ele morreu em meu lugar, Ele morreu em teu lugar, para que nele nós tivéssemos vida e vida eterna. Então, como eu posso descobrir, entender que eu estou caminhando nesse caminho, se verdadeiramente a minha vida ela está em Cristo? João, a carta de João, vamos lá para a carta joanina, a primeira carta a João, capítulo de número 2, versículo 22 e o 23, 2, 22 e 23, fala assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E o anticristo, esse mesmo que o nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Jesus, ele falando para os discípulos tinham uma dificuldade. Filipe fala assim: mostra-nos o Pai, que nos basta.
Daí Jesus fala assim, mas eu estou há tanto tempo com vocês, quem vê a mim, vê o Pai. Porque as palavras que eu vos falo, eu não falo de mim mesmo, mas eu falo pelo Pai. As minhas obras não são minhas, são as obras do Pai. Então, em Cristo nós temos a revelação perfeita de Deus. Em Cristo nós conhecemos quem é Deus. E tem um louvor que fala assim, quem já pisou no santo do santo, em outro lugar, não sabe viver. Se você está em Cristo, você não consegue viver em outro lugar. Você não pode viver em outro lugar, porque você conheceu a verdade, você andou na verdade. E se você for para um outro lugar, esse outro lugar não é verdade, esse outro lugar não é santo, esse outro lugar não te traz paz, esse outro lugar não vai deixar você repousar. Então, quem já pisou no Santo do Santo? A morte de Jesus fala que o véu se rasgou do alto para baixo. É interessante que a Bíblia podia falar assim, que rasgou de baixo para cima. Se fala que rasgou de baixo para cima, os judeus iam falar assim, entrou alguém no templo e rasgou. Mas de cima para baixo, não tinha como o homem subir e rasgar. Então, nós vemos que a palavra de Deus ela é muito clara, muito detalhista, para nos mostrar a obra perfeita de Deus. O véu do templo se rasgou, nos dando acesso ao Pai. Nós temos liberdade. E você percebe que às vezes nós usufruímos pouco disso. Não sei, não dá para fazer uma comparação, mas vou abrir um parênteses aqui. Plano de saúde. Às vezes a pessoa vai lá, paga, chega no final do ano, ela usou 1 ou 2 vezes o plano de saúde, pagou 12 meses e usou pouquíssimo. Né? Daí um dia ficou apertado, teve que desfazer do plano, daí precisou do SUS, daí começa a ver, nossa, quando eu tinha um plano, se eu tivesse o plano, se não sei o quê. Nós temos acesso ao Pai. Se a gente olhar para o Antigo Testamento, quando o povo, eles iam oferecer sacrifício, eles ficavam do lado de fora, ali no átrio, entregava o seu novilho, a sua ovelha, o animal, ou quando era oferta de trigo, entregava, o sacerdote entrava e fazia todo o sacrifício. O povo não tinha essa proximidade. Jesus veio e nos aliançou novamente com Deus. Hoje nós temos livre acesso a Deus. E às vezes nós não utilizamos disso. Às vezes nós não falamos com Deus aquilo que nós falamos com nossos colegas. Às vezes você fala assim, eu vou conversar com a minha melhor amiga, vou conversar com o meu melhor amigo. Legal, precisamos ter um relacionamento. Mas o nosso relacionamento perfeito tem que ser com Deus. Nós temos que confiar que Deus, Ele é poderoso para nos ouvir. Nós temos que acreditar que todas as vezes que nós dobramos o nosso joelho, nós temos acesso a Deus. Nós temos que acreditar mesmo que a gente não dobrar o joelho, e estivermos em pé e falarmos, Deus nos ouve. Porque é isso que Jesus está falando em João 14. Se tudo que pedides, se vós estiveres em mim e eu estiver em vós, tudo quanto você pedir, vos será feito, para que o Pai seja glorificado. Ou seja, Jesus está falando assim, olha, se você se alinhar comigo, eu vou me alinhar com você, então a sua mente vai ser uma mente transformada e expandida em favor do reino. Aí a tua petição vai ser uma petição que vai agradar a Deus, e Deus vai fazer para que o nome dele seja glorificado sobre a tua vida. Daí Tiago fala assim, vocês pedem, não recebe porque pede mal. Porque pede numa condição e numa visão humana. Não consegue transcender, não consegue ir além, não consegue ter uma mentalidade de Cristo. É isso que nós precisamos. Usufruir do acesso a Deus que nos foi dado. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender e viver é isso. Crer que Deus nos ama e Ele está pronto a nos ajudar. Amém?
Essa é a primeira prova, que eu chamo ela de uma prova doutrinária. Que se eu não crer em Deus, se eu não crer em Cristo, não adianta de nada. Quando o João ele escreve o Evangelho e essas cartas, naquela época havia um problema muito grande, que havia uma seita chamada gnosticismo, que ela partia do conhecimento do grego com a junção dos judaizantes. Então, para o judeu, era difícil ele entender que o Filho de Deus pudesse sentar com um publicano, com prostituta. Então, na cabeça do judeu não entrava. Agora, o grego, ele tinha uma dificuldade. O grego, ele acreditava que a matéria, o nosso corpo, é mau. O espírito é bom. Aí, quando Jesus começa a pregar e fala de ressurreição, porque para o grego, morreu é bênção. Você saiu desse corpo da matéria que é má, ficou só o espírito. Mas agora Jesus está falando que você vai ressuscitar, você vai ter um novo corpo. Daí o grego já não queria aceitar. Então eles começam com essa visão, né? E de dentro do gnosticismo, aí surge mais uma outra seita, que é o docetismo, que ela vai desmistificar. Ela não acredita que Jesus era o Cristo, ela não acredita que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou, ela não acredita na divindade, né? Na cabeça deles, o que aconteceu? Jesus era um profeta. Quando Jesus foi batizado, o Cristo entrou nele. Quando Jesus vai para a cruz, o Cristo sai dele. Eles se baseavam nisso porque Jesus fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Então, olha só a mentalidade. Aí é preciso a gente entender uma coisa. A questão da Bíblia, nós não conseguimos entender e interpretar como o pastor... Meu Deus, fugiu agora a mente. O pastor Damião estava falando na hora da oferta. O que acontece? Às vezes nós queremos um monte de pretexto para poder acreditar. Mas a Bíblia, ela vai falar de coisas que são coisas espirituais. E aí Jesus ele fala assim que aquele que busca Deus, ele precisa acreditar que Deus existe e Ele é galardoador daquele que busca. E sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos viver o sobrenatural. Sabe qual é o grande problema da humanidade? É que nós nos pegamos aquilo que nós vemos. Nós queremos andar no caminho que seja palpável, que os nossos olhos veem. Aí Jesus, conversando com Tomé, fala assim: ó Tomé, né, tu creu porque você viu. Mas há um povo, uma nação, que eles são mais do que bem-aventurados, porque eles hão de crer sem ver. Se a gente prestar atenção, essa primeira carta, João ele começa a falar assim: não, aquilo que os olhos viu, aquilo que as mãos apertaram, os ouvidos ouviram. Por quê? Eu fico imaginando João. João foi o último discípulo a morrer. João ele não foi martirizado, morreu de morte natural. Então, quando João ele se reúne para pregar, fica imaginando, João ele teve muitas experiências. Se a gente parar para pensar, João estava com Jesus no monte quando teve a transfiguração, João estava lá. Quando a filha de um soldado, Talita Cumi, ela ressuscita, João estava lá. Jesus entra, põe todo mundo para fora, só fica Pedro, Tiago e João e os pais. João estava lá. No momento da crucificação, João está lá. Jesus fala assim para João tomar conta de Maria. Então nós vemos que João acompanhou, João era muito próximo de Jesus. A Bíblia fala que João inclinava a sua cabeça sobre o peito de Jesus. João ele se descreve, sabe como? O discípulo que Jesus amava. Essa era a descrição. Então agora você imagina João se reunindo no templo para ministrar. Hoje em dia as pessoas ficam atrás de coach, disso e aquilo outro. Imagine o conhecimento que João carregava. Quando os gnósticos começavam a falar assim: não, Jesus não era Cristo. Jesus era um, Cristo era outro. Daí João entra com a palavra e fala assim: vocês estão enganados. Eu coloquei a minha cabeça sobre o seu peito.
Eu peguei nele. Ele morreu. Mas no terceiro dia, ele apareceu e ele falou assim, olha, toca aqui nas minhas feridas. Vem aqui, sou eu. E é tão interessante que Jesus, ele é demais. Quando ele chega com os discípulos, ele podia muito bem chegar, conversar, mas ele faz uma pergunta que é importante. Ele fala assim, não tem nada para comer? Não tem peixe aí? Não tem nada para comer? Se Jesus fosse um espírito, como os gnósticos falavam, que os gnósticos falavam que Jesus andava pela areia da praia e não deixava nem marca, porque ele era um espírito. Se ele fosse espírito, por que ele ia perguntar se não tinha peixe para comer? Por que ele ia perguntar por comida? Porque ele verdadeiramente é o Cristo, o ungido de Deus. Isaías 61, Jesus fala assim, eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para ministrar libertação aos cativos. É isso que Ele veio fazer e veio trazer sobre a nossa vida. Nós estávamos presos, nós estávamos cativos. Ele veio e nos libertou. Ele mudou a história da nossa vida. Entenda isso, Jesus mudou a história da nossa vida. Jesus mudou a história da nossa vida. Ninguém mais poderia fazer isso. Não tinha ninguém. A Bíblia fala que Deus olhou e não viu um justo sequer. Ele mudou a história da nossa vida. É isso que nós precisamos entender. E às vezes a nossa ótica, ela é distorcida. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque é com a visão distorcida que nós saímos do caminho. Por quê? Porque a gente começa a seguir a Jesus por aquilo que Ele pode nos dar. E nós esquecemos o que Ele é, quem Ele é. Nós esquecemos o que Ele fez. E às vezes nós estamos tão preocupados com as coisas físicas desse mundo, com aquilo que nós queremos alcançar, né? Existem alguns louvores que falam assim que quem tem promessa de Deus não morre não, não morre não. Mas Hebreus vai falar que os heróis da fé, muitos morreram sem alcançar a promessa. Você vê que há um desconexo. Abraão, ele não viu a promessa, Moisés viu, mas não entrou. Então nós precisamos tomar alguns cuidados. Porque geralmente a gente, quando chega na igreja, quando a gente chega até Jesus, nós chegamos carregando, eu lembro de mim, né, drogado, um monte de coisas. Então para mim o meu problema era droga. E vim, aceitei Jesus, a minha preocupação era essa, mas depois eu fui ver que era mais do que isso. Eu lembro que já há alguns meses na igreja, olha só como a influência do mundo é terrível em nós. Quando o pastor falava assim, nós somos a noiva, eu falava, eu sou noiva? Não aceitava, porque eu não entendia, porque a minha cabeça eu ainda tinha aquela cabeça mundana, aquela coisa mundana. É por isso que Paulo ele fala que nós devemos ofertar a Deus um sacrifício racional. Que a nossa mente, ela tem que ser moldada pela palavra de Deus. Nós temos que viver a verdade, nós temos que andar na verdade, nós temos que ser essa verdade. Aí vamos para a segunda prova. A segunda prova está em 1 João 4, 20, 21. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ama também a seu irmão. Aí Mateus 25, 34 até o 46, é o sermão profético. E no sermão profético, Jesus começa a falar assim, naquele grande dia, quando Jesus vir, vai apartar, né, as ovelhas à direita, os bodes à esquerda, e vai falar para as ovelhas, vinde bendito do meu Pai, possuí por herança aquilo que já está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu, me vestisse, estava preso, foi me visitar, estava enfermo. Aí alguém pergunta, mas Jesus, quando isso aconteceu? E Jesus responde, quando fizeste a um desses pequeninos. E aqueles que são reprovados, Jesus fala a mesma coisa, mas fala assim, tive fome, tu não me deste de comer, tive sede, tu não me deste de beber.
estava preso, não foi me visitar, Então, daí, vamos perguntar, mas quando nós tivemos assim? Quando deixasse de fazer a um desses pequeninos. Nós precisamos entender o seguinte, que todos nós somos filhos de Deus. E existe uma dificuldade, às vezes, no relacionamento. E relacionamento é difícil mesmo. Você já começa a ver em casa, né? É uma dificuldade de relacionamento pai, filho, mãe, filha, primo, tio. É uma dificuldade. E chega na igreja e continua, parece que continua essa dificuldade. Eu estava me lembrando, quando pequeno, a gente tinha lá, né, antigamente não tinha muito carro nas ruas, então a gente jogava bola na rua. E tinha aquela disputa, né? Rua A contra Rua B, e era aquela coisa que parecia Taça Libertadores da América, Brasil e Argentina, Uruguai, coisa assim mesmo de... Né, eu lembro que às vezes jogar bola em rua de meio fio, arrancava a cabeçona do dedo e continuava jogando, porque não podia desfalcar o time, e era aquela coisa. E nós vamos crescendo e nós vamos criando algumas rivalidades ainda. Né? E acho que uma das maiores dificuldades do ser humano é aceitar a diferença. Nós queremos que todo mundo seja igual a nós, queremos que todo mundo pense igual a gente. Quando você consegue encontrar alguém que é diferente, ou você exclui, ou você trata ele com indiferença. Mas Jesus está falando que para nós termos a certeza que nós estamos no caminho, que é Ele, que nós vivemos a verdade, que é Ele, que nós temos a vida, que é Ele, nós precisamos amar os nossos irmãos. Nós precisamos amar. E aí a gente fala assim, mas fulano é assim, mas Bertano é desse jeito. Mas é o teu irmão. Nós somos irmãos. A maior dificuldade do gentio e dos judeus eram essa. O judeu se achava santo demais. E o gentio era muito pecador. Não vamos nos ajuntar. Você percebe que até em denominações existe isso. Placa de igreja tal, placa da igreja tal. Eu não vou aqui porque é essa igreja, eu não vou ali porque... Entendeu? E nós precisamos vencer isso. Porque, olha, o que é Bíblia, é a palavra de Deus. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Então, se eu estou andando no caminho que é a verdade, eu não posso ser mentiroso. Eu tenho que amar. E aí é aquele grande problema. Se a gente temos dificuldade, nós precisamos voltar para o primeiro princípio. Entrar no santuário de Deus. Falar, Deus, eu não consigo amar aquela irmã. Eu não consigo amar aquele irmão. O jeito dele me ira. O jeito dela me ira. E preste atenção que quando alguém tem algum jeito que te irrita, você pode ter certeza que você também queria fazer aquilo, mas como você não consegue fazer, você não tem coragem para fazer, então aquilo te irrita. Aquilo te deixa, sabe, nervoso. Mas nós temos que buscar a Deus, nós temos que nos fazer valer esse benefício de entrar no Santo do Santo. Eu acho interessante que Asaf ele fala assim, os meus pés quase se desviaram, porque eu estava olhando para os ímpios. Eu estava olhando os ímpios, estava prosperando. Foi aí que eu entrei no santuário. E aí, a minha mente foi mudada. Aí eu recebi a verdade. Aí eu recebi o verdadeiro entendimento. É isso que nós precisamos. É receber a verdade. É entrar no santuário. É estar com Deus e falar, Deus, o meu problema é esse. Deus, a minha dificuldade é essa. Gente, assim, eu acho que uma das maiores dificuldades é quando entre pai e filha é na adolescência. Né? É muito difícil. Né? Eu tive algumas experiências com o Marquinho que eu achava que assim, a gente pensa assim, quando é pequenininho, a gente fica, não vê a hora de crescer, porque daí já... Mas quando cresce, é diferente, que daí quer ter as suas escolhas, e a gente como pai, a gente consegue enxergar lá longe. A gente está falando assim, não vai por aí que vai quebrar a cara.
mas eles querem ir, e é uma dificuldade, porque a juventude hoje, os adolescentes hoje, eles têm mais informação do que na minha época. Na minha época o pai falava, a gente abaixava a cabeça, não concordava, mas abaixava a cabeça e seguia. E se fizesse cara feia, apanhava. Hoje não. Hoje o filho quer te chamar, quer conversar, quer explicar, quer expor o seu pensamento. E às vezes os pais não têm muito conhecimento, não conseguem debater e falam, não, é pronto, acabou. E é a grande dificuldade. E é onde muitos filhos de cristão se enveredam para os caminhos tortuosos. Porque os pais não conseguem parar, conversar, entender a ótica do filho, se colocar no lugar dele, entendeu? Então, assim, isso é importante. Por que eu falo isso? Porque, por incrível que pareça, quantas pessoas chegam na igreja adorando a Deus, mas em casa o relacionamento pai e filho não funciona. O relacionamento marido e mulher não funciona. Mas nós estamos vindo para a igreja, nós estamos batendo palma. E estamos falando, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus, para quê? Para tu ficar? Hã? Então nós precisamos reatar esses convívio. Nós precisamos vencer isso. Jesus falou assim que aquele que está nele, obras ainda maiores fará. Às vezes as pessoas conhecem a palavra só para pregar, só para dizer que sabe, mas essa palavra ela não entra no seu coração. Essa semente, ela não germina. Hoje lá no meu serviço, preparei um canteiro lá, ganhei uma semente de coentro, daí preparei lá, estava semeando. Enquanto eu semeava, eu lembrava da passagem do semeador que saiu ao caminho, né? E é isso que acontece. O pastor Marcos até pregou, né, domingo, falou muito sobre isso. Então, a palavra de Deus, qual o peso que ela tem na tua vida? Você é capaz de parar uma coisa que você está fazendo porque a palavra de Deus fala para você não fazer? Você é capaz disso? Você é capaz de estar indo numa direção e a palavra de Deus fala assim, não é por aí, e você parar e voltar? Você é capaz de estar vivendo um relacionamento e o teu relacionamento está errado, e a palavra de Deus fala assim, meu filho, minha filha, não é assim, e você parar? Você é capaz de lá no teu serviço, você está entrando por uma vereda errada, por um caminho errado, se juntando com pessoas que não temem a Deus, falando coisas que não agradam a Deus, fazendo coisas que não agradam a Deus, e a palavra de Deus vem ao teu coração e fala assim, não é assim, não vai por aí. Você é capaz de parar? Você consegue ouvir a voz de Deus ainda? Você consegue ouvir a voz de Deus? Porque uma das primeiras coisas, quando a pessoa ela se distancia, ela já não ouve a voz de Deus. Foi assim com Balaão. Balaão já não via. A sorte de Balaão foi a mula. Se a mula não trava, Balaão morre. Toma cuidado. Porque Deus está sendo muito claro. Não tem como questionar. Qual é o caminho que você tem andado? Que você fala assim, mas não tem nada não. Esse não tem nada não é a maior mentira do diabo. Não, Eva. Se você comer vai ser igual a Deus. Vai ser igual a Deus, só isso, só. Não morre não. Não morre não, boba. Come. É bom. É gostoso, olha lá. É bonito. Está todo mundo fazendo. Daí a Bíblia fala assim que nenhuma justificação, a nossa justificação é como trapo de imundície. Não tem valor. Se joga fora. Mas quando a gente reconhece, quando a gente confessa e deixa, alcança misericórdia. E a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Ou melhor, a misericórdia de Deus, ela é a causa da gente não tomar o cálice da ira de Deus.